Já vimos então que o CSS é muito interessante e oferece-nos um conjunto diversificado de funcionalidades para colocarmos cores nos nossos elementos. Mas e que no que diz respeito à organização dos layouts? Nós já vimos aqui algo do género. Reparem, eu vou colocar aqui um título, um H1, título, e depois vou colocar aqui dois divs, e dentro de cada um deles vou colocar aqui texto 1 e aqui embaixo o texto 2. Bom, o que acontece na prática é que o HTML é, por defeito, organizado numa stack vertical. O que é que isto significa dizer na prática? Que a cada elemento que eu vou colocando no meu HTML, ele vai organizando como se fosse colocando cada um na sua linha. Bom, existem obviamente exceções, como é o caso de nós termos aqui um elemento chamado span, e se eu colocar aqui no interior deste div o span, ok, que se escreve desta forma, um span desta forma, e colocar aqui texto, o que vocês vão ter a ocasião de verificar aqui é que o texto vai aparecer à frente. Bom, mas isto acontece ou é utilizado em circunstâncias muito específicas. O span é utilizado maioritariamente para podermos atribuir formatações específicas a determinadas porções de texto. Porque reparem que se eu copiar isto que eu aqui tenho e criar aqui um parágrafo, texto, vamos colocar aqui texto do parágrafo, o que vai acontecer então é o seguinte, reparem, o parágrafo vai ser colocado na sua stack vertical, e quando eu digo uma stack vertical é basicamente uma organização por linhas, ok? E obviamente se eu colocar agora aqui aquilo que eu copiei inicialmente, o span vai colocar o texto dentro do parágrafo, ok? Obviamente que se eu colocar o span fora do parágrafo, o que vai acontecer é que o próprio parágrafo... vamos aqui ver, reparem, o próprio parágrafo definiu que no início há uma nova linha e no final é para fazer uma quebra de linha. E por conseguinte, o span que tradicionalmente iria aparecer à frente vai aparecer numa linha por si só. Bom, a questão que se pode colocar aqui em termos organizacionais é a seguinte. Então como é que eu faço para colocar, por exemplo, um texto lado a lado, dois divs, por exemplo, lado a lado? Aqui eles aparecem um por cima do outro. Bom, o CSS desempenha o papel fundamental nessa área, mas permitam-me apenas abrir aqui um parênteses para contar uma breve história do que foi o desenvolvimento da internet, ou neste caso do HTML, ao longo dos tempos. Há bastantes anos atrás, numa fase ainda, digamos que jovem do HTML, era muito comum olhar-se para a organização dos layouts feitas com tabelas. Isto é, existe uma tag chamada table e a tag table permite criar uma tabela dentro do nosso HTML. Ora, as tabelas ainda são bastante utilizadas, mas inicialmente eram utilizadas para organizar o layout. Porquê? Porque simplesmente eu agora vou aqui colocar algumas tags que nós ainda não falámos, mas que a seu tempo iremos aqui falar para vocês perceberem como se utilizam tables. Mas eu vou colocar aqui um TR que designa Table Row, isto é uma linha de uma tabela, e vou colocar aqui um TD, que é o Table Data, vou colocar aqui coluna 1 e vou colocar aqui um TD coluna 2. Ora, o que vocês vão ter a ocasião de verificar aqui é que a coluna 1 e a coluna 2 aparecem lado a lado, apesar de serem elementos distintos. Bom, o que aconteceu então durante bastante tempo foi que os web designers utilizavam tabelas para organizar os layouts das suas páginas. Isto é, se nós quiséssemos colocar aqui 3 colunas de texto, colocavam aqui 3 colunas, etc. Ora, esta técnica já não é mais utilizada. Aliás, se alguém vir atualmente uma organização de uma página HTML feita com tabelas, o mais certo é vocês estarem na presença de um web designer que não sabe minimamente o que está a fazer. Com uma única exceção, que é a construção de fecheiros de HTML para
marketing por e-mail. Mas isso são contextos muito específicos e que aqui não vêm ao caso. Então, quando nós construímos uma página de HTML, tradicionalmente o layout não é organizado em tabelas. É organizado através de secções semelhantes às do div. Iremos ver que depois existem algumas outras secções semânticas, ou umas tags semânticas, muito semelhantes ao div, que têm exatamente o mesmo propósito, mas que têm apenas um nome diferente, ok? Bom, como é que nós vamos colocar isto em lado a lado? Okay? O texto 1 e o texto 2, um ao lado do outro. Bom, o CSS desempenha então um papel fundamental. Nós temos aqui nesta página HTML a importação do nosso fecheiro de CSS. Vamos criar alguns estilos. Ora, tradicionalmente o que nós vamos ter que fazer é colocar um terceiro div que vai incluir estes dois. Então, se eu colocar aqui um outro div e colocar lá dentro os outros dois divs, nós na prática vamos continuar por enquanto a ver exatamente o mesmo resultado. No entanto, nós agora podemos atribuir uma classe a este div, dizendo-lhe que o seu conteúdo interno vai poder ser organizado de uma outra forma, isto é, em vez de ser na vertical, ser na horizontal, e depois dizer para estes dois se organizarem por si só, um relativamente ao outro. Existem muitas formas de fazer aquilo que eu vou aqui apresentar, mas eu quero vos dizer também que aquilo que eu estou aqui a mostrar é apenas uma introdução àquilo que são as utilizações de bibliotecas externas, como é o caso do Bootstrap, e que nós vamos ver o que é no próximo vídeo. Bom, eu vou colocar aqui um ponto div principal, e neste div principal, o que eu vou definir é dizer-lhe o seguinte: olha, o teu conteúdo vai ocupar toda a largura da página, portanto, width, vamos aqui colocar width 100%, significa toda a largura da página, e vai ter um display que, neste caso, pode ser inline block. Então, e para apenas podermos visualizar o que é que se está a passar, nós vamos colocar aqui um border, um pixel, sólido e a vermelho. Portanto, o que é que nós temos agora aqui que podemos já colocar no nosso div principal? Eu vou copiar aqui, vamos colocar aqui uma classe é igual a div principal. Reparem o que é que vai acontecer. Temos então aqui um div que contém dois divs lá dentro e que tem aqui uma border a vermelho. Como é que eu vou colocar agora estes dois divs lado a lado? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui div esquerda. E agora vou colocar aqui a expressão float left. Vou copiar este código que aqui tenho e vou criar o div direita. E vou colocar aqui um float right. Se eu agora aplicar estas classes aqui, classe é igual a div esquerda e em baixo colocar classe div direita, o que vai acontecer então é que os dois elementos vão ser colocados desta forma. Reparem, no entanto, que eles estão alinhados um à esquerda, outro alinhado à direita, e com mais algum trabalho de CSS, nós iríamos ter a possibilidade então de organizar o nosso layout da forma como nós queremos. Isto é, inclusive é colocarmos o texto centrado aqui, este texto também centrado deste lado, e tudo o resto. Aliás, se nós fizermos aqui uma background color, vocês vão ter a oportunidade de ver, no caso da primeira vamos colocar yellow, no caso da segunda vamos colocar aqui um green. Vocês vão ver que os nossos divs estão a ocupar apenas o espaço delimitado para o seu conteúdo. Bom, em muitas circunstâncias o que acontecia é que um programador web, um web designer, teria que despender bastante tempo para poder chegar ao resultado pretendido. E o resultado pretendido normalmente é seccionar na horizontal o seu espaço do layout para poder colocar uma imagem aqui, outra imagem aqui, texto por baixo, etc, etc. E trabalhar com CSS puro não é algo extraordinariamente simples. Aliás, nós podemos facilmente verificar que se eu colocar aqui a letra A, só com a letra A nós vamos ter aqui um conjunto imenso de propriedades que nós podemos utilizar. E na maior parte dos casos, algumas delas são até incompatíveis entre diferentes browsers e, portanto, exige um conhecimento bastante aprofundado de CSS para que possamos obter os resultados desejados. Por essa razão é que
no topo da tabela de utilização em termos de bibliotecas externas, foi criado um CSS especial, ou melhor, não é um CSS especial, mas sim uma biblioteca especial de CSS chamada Bootstrap. Existem imensas bibliotecas externas que nós podemos utilizar nos nossos projetos, elas são gratuitas e eu, no final deste vídeo, quero apenas fazer uma breve referência ao que é o Bootstrap. No início do próximo vídeo eu vou-vos mostrar o quão simples é fazermos aquela organização que estávamos aqui a fazer utilizando o Bootstrap. Então, para nós procurarmos o Bootstrap, nós podemos procurar por Bootstrap desta forma. O Bootstrap, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, está na sua versão 4, a versão 4.x, isto é, versão 4.2 ou 3 ou 4, penso que agora terá saído a versão 4.4, e se nós procurarmos aqui, nós vamos encontrar aqui uma circunstância, vamos aqui remover isto, ok? Isto é uma mensagem do próprio Google, que é o site getbootstrap.com. Este é o site oficial desta biblioteca que nós podemos usar de forma absolutamente gratuita no nosso projeto, ou nos nossos projetos, e que eu irei ter a ocasião de vos mostrar com algum detalhe ao longo desta playlist, mas de uma forma introdutória já no próximo vídeo desta série. Então, se eu for aqui ao Bootstrap, eu vou ter aqui toda a área de documentação, onde me é explicado como é que eu uso o Bootstrap nas minhas páginas. Temos a possibilidade, em algumas circunstâncias, de ter uma tradução do texto para português, o que é também bastante interessante, mas quero-vos adiantar desde já que a documentação do Bootstrap é das melhores documentações que eu alguma vez vi para qualquer plataforma ou biblioteca externa utilizada na web. Quando eu falo em biblioteca externa, estamos a falar fundamentalmente do quê? Estamos a falar de utilizar o Bootstrap aqui em vez de utilizarmos o nosso main.css, ou o nosso estilos.css. Isto é, nós vamos ter a possibilidade de carregar para o interior da nossa página um fecheiro de CSS, que é o Bootstrap, já feito, já construído, com um conjunto de imensas classes que nos vão ajudar a organizar o nosso layout. Tradicionalmente nunca iremos mexer no interior desse fecheiro de Bootstrap, apenas vamos tirar partido das classes que nele existem. E para isso a consulta da documentação é importante para nós percebermos que classes é que nós deveremos utilizar, ao invés de estarmos aqui a definir classes nossas. O que é que vai acontecer na prática? Quando tivermos o Bootstrap a funcionar dentro do nosso projeto, vamos usar muitas vezes classes já designadas ou definidas dentro do Bootstrap. E é isso que eu vos vou apresentar de uma forma muito sumária no próximo vídeo desta série, isto é, primeiro dizer-vos como é que vocês colocam o Bootstrap a funcionar no vosso projeto web e depois mostrar-vos alguns exemplos para chegarmos a este tipo de resultado que nós vimos aqui de uma forma extraordinariamente simples e muito mais flexível.